Vejam vocês que coisa mais linda! Olá, muito bom ter vocês aqui comigo novamente, porque se você está aí me assistindo agora, significa que você já assistiu a nossa primeira aula, nosso primeiro vídeo aula e agora está aí esperando a segunda aula. Na primeira videoaula, nós começamos a construir esta linda bolsa que aqui está. Nós fizemos o corpo da bolsa, este daqui. Deixamos ele prontinho e também cortamos o forro exatamente da medida resultante do corpo da bolsa. Bom, então espero que vocês já tenham chegado até aqui e agora vamos dar continuidade. Na aula de hoje, nós vamos colocar o zíper, né? Então nós vamos começar o processo de colocação do zíper e vamos também preparar as duas laterais com esses bolsinhos aqui. Tá? Então preparem o material de vocês e bora começar. Vamos precisar de um zíper de no mínimo 45 centímetros, porque a gente já sabe que a largura da bolsa é de 40 centímetros. E o zíper, ele precisa ser um pouco maior que esses 40 centímetros, ele precisa ultrapassar a largura, porque isso vai facilitar para nós na hora da colocação. Tá? Então, primeira coisa que nós vamos fazer para colocar o zíper é separar as duas partes. Por quê? Uma parte vai ser colocada nessa extremidade e a outra vai ser colocada na extremidade oposta. Nós vamos pegar o zíper, virar os dentinhos de cabeça para baixo, deixar uma sobrinha dos dois lados, não precisa ficar calculando a sobra, só precisa que tenha sobra. E vamos colocar bem rentinho a extremidade da bolsa. Aqui o zíper está então de cabeça para baixo, coladinho na pontinha da bolsa, de forma que a gente não está nem enxergando o verde da bolsa aqui debaixo do zíper. E aí eu vou colocar uns alfinetinhos apenas para eu transportar para a máquina sem que o zíper saia do lugar. Por enquanto, eu ainda não estou mexendo com o forro. A gente vai fazer primeiro uma costura de segurança. O que é uma costura de segurança? É uma costura que ainda não é a definitiva, apenas para fixar o zíper, porque na hora que a gente for colocar o forro por cima, o forro vai tampar o zíper e a gente não vai estar vendo se ele está saindo do lugar ou não, tá? Então essa costura de segurança, ela é bem importante. Bom, então o zíper já está devidamente posicionado, dentinhos de cabeça para baixo, e agora nós vamos simplesmente passar uma costurinha na pontinha para segurar o zíper. Essa costurinha de segurança, conforme eu disse, ela pode ser menor do que um pé de máquina. Porque na hora que a gente for fazer a costura definitiva, a gente evita que essa primeira costura apareça. Então nós vamos fazer a mesma coisa dos dois lados. Um lado já está pronto. Agora nós vamos para o outro lado, repetir o processo. Quem quiser colocar o alfinete em pé, para que a gente não tenha que ficar tirando dessa forma aqui, em pezinho, pode colocar, tá, gente? É porque eu gosto de colocar ele deitadinho mesmo e ir tirando à medida que for chegando perto do alfinete. Então já colocamos, já prendemos, na verdade, o zíper dos dois lados, nas duas extremidades. Os dentinhos de cabeça para baixo. E agora, nós vamos para a costura definitiva. Nós vamos pegar o forro
que já está cortado no tamanho certinho, vamos colocar de cabeça para baixo. O zíper de cabeça para baixo e o forro também de cabeça para baixo. Bem rentinho novamente. Da mesma forma que a gente colocou o zíper, agora a gente coloca o forro. Alinhar, a gente precisa alinhar o forro bem certinho com o corpo da bolsa. E vamos passar uma costura dos dois lados novamente da mesma forma, só que agora é a costura definitiva. Então a gente precisa fazer com um pé de máquina. Então vamos lá. Aqui nesse momento eu não gosto nem de colocar alfinete, eu gosto de ir ajeitando o forro à medida que eu vou costurando. Mas, mais uma vez, eu falo para vocês que fica a critério. Tem gente que se sente mais seguro se tiver alfinetado. Eu gosto de ir costurando devagar. Costura foi feita para ser devagar, com calma. E a gente vai ajeitando à medida que vai costurando. Primeiro lado ok. Repetiremos o processo do outro lado, mesma coisa. Importante aqui verificar se o forro tá bem certinho e bem alinhado com o corpo da bolsa. Terminamos. Agora nós vamos para a próxima etapa. A próxima etapa nós vamos desvirar este forro e ele vai para o lugar dele, que é aqui atrás da bolsa. Então, simples assim, eu vou pegar o forro, vou desvirar e ele vai pro lugarzinho dele. Aliás, nesse momento, tudo vai pro seu devido lugar. O zíper toma a posição correta dele, que é essa daqui com os dentinhos para cima. O forro já ficou atrás e o corpo da bolsa bem certinho aqui. Agora a gente precisa ir para o ferro, porque nós vamos ajeitar essa costura aqui, para depois a gente rebater costura. O que é rebater costura? Nós vamos bater simplesmente uma costurinha aqui e do outro lado a mesma coisa. Para que serve isso? Se a gente não fizer, corre o risco dessa parte do forro ficar subindo e a hora que a gente for fechar e abrir o zíper, vai ficar beliscando o forro. Rebatemos os dois lados da costura, esse aqui e esse aqui. Com isso, nós terminamos a colocação do zíper. E, na verdade, nós terminamos de vez agora o corpo da bolsa. Mas, ainda mais um detalhe para facilitar ainda mais na hora da montagem. O forro, ele já está aqui em seu devido lugar, mas ele está solto, tá? E aí, a hora que a gente for montar a nossa bolsa, dificulta um pouco, porque ele fica soltando toda hora. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos passar uma costurinha de segurança dos dois lados, unindo de vez o forro com o topo da bolsa. Costura simples, bem na pontinha, mas que vai ajudar bastante. Já estamos com o corpo da bolsa todinho pronto. A próxima etapa agora é fazer as laterais da bolsa com os seus devidos bolsinhos. Eu já tenho aqui uma pronta e é exatamente isso que nós vamos fazer agora. Essa daqui é de um lado da bolsa e a gente vai construir outra idêntica a essa para o outro lado da bolsa. Então aqui o que a gente tem? A gente tem uma técnica que já está pronta, que a gente fez todas na primeira videoaula. Nós temos o corpo da lateral, que é essa
peça aqui onde o bolso está por cima, tá? E nós temos o forro dela. Então vamos por partes. Essa peça aqui, que é exatamente o tamanho que a gente precisa da lateral da bolsa, nós vamos fazer um quilt igual a gente fez em todo o corpo da bolsa, tá? E para isso a gente vai precisar do tecido verde na medida de 20 por 22 centímetros para cada lado. Aqui está uma medida maior, aqui eu tô com um quadrado de 25 por 25, porque sempre que a gente vai fazer um quilt, seja ele reto, seja ele livre, a gente precisa de um tamanho maior para depois a gente refilar e deixar do tamanho que a gente quer. Então eu tô aqui com um quadrado de 25 por 25. Como é um quilt reto, é um quilt mais fácil de fazer, eu vou fazer sem o forro, tá? Eu não vou colocar o forro aqui, eu vou fazer sem o forro. E aí nós vamos riscar para a gente costurar. Claro, a gente tem duas opções, ou colocar um guia na máquina ou riscar. Eu sempre faço riscando, porque o guia, na verdade, ao invés de me ajudar, ele acaba me atrapalhando, que ele sai do lugar. Então eu prefiro riscar, tá? E aí, como que é feito esse risco? Nós vamos fazer o risco com caneta fantasma, conforme está aqui, eu já deixei riscado. A caneta é rosinha, que eu tô no tecido escuro, tá? E eu risquei de 3 em 3 centímetros. Aí você vai falar assim pra mim, igual minhas alunas falam, mas como que você começou para ficar certinho? Bom, a gente costuma usar o ângulo de 45 graus, porque aqui eu fiz só para um lado, mas quando a gente quer fazer uma telacê, a gente faz para os dois. E para que ele fique bem certinho, a gente risca no ângulo de 45 graus. Então é simples, a gente pega a régua, acha na régua um ângulo de 45 graus, posiciona bem aqui embaixo. Eu vou andar com ela, que eu já vou começar com 3 centímetros. Cadê meu ângulo? Está aqui. Então, eu estou com o ângulo de 45 graus bem aqui embaixo, bem rente ao tecido. E estou com 1, 2, 3 centímetros. Aí, eu faço o meu primeiro risco. A partir daí, é só ir de 3 em 3 e ir riscando conforme está aqui. Uma vez riscado, nós vamos para a máquina e simplesmente vamos costurar em cima dos riscos feitos. Quilt pronto, agora sim nós podemos tirar o que está sobrando dessa peça. Eu preciso que fique com 20 por 22 centímetros. Então eu fiz aqui um molde de 20 por 22, eu vou simplesmente colocar, riscar e cortar o excesso. Quem não quiser fazer o molde, não tem necessidade, pode simplesmente medir. Mas eu já fiz esse molde porque eu vou precisar dele para fazer depois o arredondamento da parte lateral. Então, eu já matei duas coisas ao mesmo tempo. Aqui eu estou riscando. Prontinho. Agora, com o cortador e a régua, eu vou cortar esse excesso. E aí ele vai ficar com 20 por 22. Já está do tamanho que a gente precisa, 20 de largura por 22 de altura. Agora nós vamos reservar essa parte um pouquinho e vamos fazer o acabamento do bolso. Como eu já tenho um pronto, eu preciso ver em que lado que eu fiz o acabamento. Foi do lado marrom, porque eu preciso que os dois fiquem na mesma posição. Então, eu vou pegar o forro do bolso, ainda não é o forro dessa parte aqui, é o forro do bolso,
e vou colocar direito com direito aqui em cima e vou passar uma costura só nessa parte daqui para fazer o forro do bolso, aqui nessa parte marrom, para que fique exatamente igual essa que a gente já tem pronta. Costura feita, eu vou desvirar o bolso, o forro, aliás, né? Vou ajeitar bem certinho aqui embaixo. Eu sempre corto o forro sobrando um pouquinho, depois eu acerto, para não correr o risco de faltar. Agora, da mesma forma que eu fiz na colocação do zíper, eu vou rebater uma costurinha aqui para segurar o forro no seu devido lugar. Bolso pronto, só vou tirar as sobrinhas e está prontinho o nosso bolso. Fundo do bolso pronto. O bolso também já está pronto com o seu forrinho no lugar. Agora nós vamos posicionar o bolso aqui em cima, no fundo. Vou colocar 2 alfinetinhos aqui para segurar. E agora, a próxima etapa, nós vamos precisar arredondar essa lateral para ficar conforme esta aqui que já está pronta. Aí, lembra daquele molde que eu falei que eu fiz de 20 por 22, que é exatamente o tamanho da lateral? Nós vamos usar este molde para a gente arredondar no molde, para depois arredondar no tecido. Então, como é que nós vamos fazer? Nós estamos aqui com o molde de 20 de largura por 22 de altura. Então, nós vamos arredondar nas duas extremidades da altura. Eu vou pegar minha régua e vou medir 7 centímetros da pontinha para cá e 7 da ponta para cá. A mesma coisa eu vou fazer do outro lado, 7 da ponta para cá e 7 da ponta para cá. Vejam bem, essa medida só serve para este tamanho de bolsa. Cada bolsa exige um molde diferente para a lateral. Então, isso que eu estou falando aqui é só para essa bolsa, para essa medida da bolsa. Então, nós vamos colocar a régua, 7 centímetros, vou fazer uma marquinha aqui e aqui do lado a mesma coisa. E deste lado daqui vou fazer novamente 7 centímetros e aqui 7 centímetros. Então, eu já tenho essa marcação de 7 aqui e essa daqui. E tenho essa e essa. Agora, com uma tesoura, eu vou simplesmente tirar este bico de uma marcação até a outra. E aí, o outro lado, apesar de eu ter marcado, o que nós vamos fazer? Nós vamos dobrar o molde ao meio, bem certinho, e vamos cortar o outro lado. Prontinho. Agora a gente já tem um molde para a lateral da bolsa. Agora, com o molde pronto, nós podemos arredondar a lateral. Nós vamos colocar o molde em cima, vou riscar e vou cortar exatamente no risco feito. Vocês vão ver que a beiradinha do bolso vai entrar no corte também, está correto. Pronto. Agora, o que está faltando para essa peça aqui ficar completa? O forro. E aí, nós temos um forro que eu cortei também maior, do tamanho 25 por 25, para me facilitar. Vou colocar aqui por baixo, a peça pronta aqui por cima, o direito do forro está para fora, tá? E aí,
Vou retirar os alfinetes, colocar novamente pegando o forro e vou para a máquina passar uma costura de segurança, juntando todas essas partes aqui. Depois que eu fizer isso, eu vou cortar o excesso do forro e vai ficar exatamente igualzinha a essa que já está pronta. E terminamos de confeccionar todas as peças da bolsa. Claro, faltando a alça, que é da próxima videoaula. Então, aqui estão as duas laterais e o corpo da bolsa. E aí, o que vai acontecer? Nós vamos precisar colocar o carrinho do zíper, o cursor do zíper, para que essas duas partes se unam e que aí a bolsa já começa a tomar forma. Mas já dá pra gente ver como que tá ficando linda essa bolsa daqui. É sempre uma surpresa, né, gente? Então vamos lá. Eu vou usar um cursor apenas. Primeira coisa que a gente precisa fazer para colocar o cursor da forma correta é verificar se as duas pontas do zíper estão do mesmo tamanho. Se tiver um maior do que o outro, a gente vai ter mais dificuldade para colocar. Isso é um segredinho. Então, nós vamos verificar se os dois estão do mesmo tamanho. Se não tiver, nós vamos cortar e deixar os dois do mesmo tamanho. O meu aqui, no caso, ficou do mesmo tamanho. Então, em um dos dois lados, nós vamos cortar um pedacinho do dentinho. Um pedacinho assim, menos de 1 centímetro, tá? De um dos dois lados. Aí eu vou pegar o cursor e com essa parte arredondada, porque nós temos uma parte arredondada e uma parte reta. Com essa parte arredondada, nós vamos entrar com o cursor. Primeiro do lado onde eu não tirei os dentinhos. Então, vou passar o zíper pelo canal do cursor e vou deixar para fora uma quantidade que se compare com a quantidade de dentinhos que eu cortei. Então, os dentinhos que eu deixei para fora é do mesmo tamanho que os dentinhos que eu retirei. Por que isso? Porque aí fica muito mais fácil a gente colocar o outro lado, porque aí a gente tem pega. Se a gente não tirar esses dentinhos, fica difícil, porque a gente não consegue essa pega aqui. E aí nós vamos simplesmente dar uma reboladinha e ele vem fácil assim. Só que, como nós vamos encaixar uma lateral aqui e a outra desse lado, eu preciso que as duas extremidades estejam fechadas. Essa está, mas essa não. Então, o que eu vou ter que fazer? Vou tirar o cursor novamente e vou recolocar pelo outro lado. Quem for usar dois cursores não precisa disso, porque aí vai colocar um por um lado, o outro pelo outro lado e os dois vão ficar fechados. Mas como eu vou usar um só, então eu coloquei por esse, agora eu vou repetir o processo por esse lado aqui. Vou ver se os dois estão do mesmo tamanho, os dois lados. Aqui não está, eu vou cortar, aí os dois ficaram do mesmo tamanho. Vou abrir um pouquinho, de um dos dois lados, vou cortar os dentinhos. Vou pegar o meu cursor com a parte arredondada, que é a que vai passar pelos dentinhos. A mesma quantidade que eu vou deixar para fora equivale aos dentinhos que eu cortei do outro lado. Aqui vou posicionar
segurar e rebolar o zíper. Olha como é que ele entra perfeitamente. Aprenderam? Dessa forma, então, nós vamos finalizando a nossa segunda videoaula. Na primeira, nós montamos o corpo da bolsa. Na segunda, na de hoje, nós colocamos o zíper, colocamos o cursor do zíper e fizemos a montagem das duas laterais já com os bolsos. E agora vamos esperar ansiosos pela terceira e última aula, onde nós terminaremos esta linda bolsa com a técnica Log Cabin. Te espero lá!